Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática e suas tecnologias, né, para o ensino médio. E hoje a gente vai falar da função, né, das definições e das aplicações das funções do primeiro grau, também conhecida como função afim e função linear, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, existem muitas aplicações das funções lineares, das funções afins, na função do primeiro grau, né? Na função do primeiro grau, a minha variável x, né, a variável x, ela está elevada ao expoente 1, por isso que é chamada de função do primeiro grau. Legal? Então a gente vai dar uma sequência nesse estudo, um aprofundamento, vai entender como é que funciona as aplicações dessas funções no nosso dia a dia, né? Também entender como é que funciona o gráfico, o crescimento, o decrescimento dessas funções e assim por diante. Legal? Então vamos lá. Função afim. Então um pouquinho de história, né? Então a gente está vendo esse sujeito aqui, esse camarada com esse cabelo bonitinho aqui. O nome dele, Gottfried Wilhelm Leibniz, né? O Leibniz é um cara, um alemão, né? Que viveu de 1646 a 1716. Morreu aí no início do século XVIII. E aí, gente, o que acontece? Tanto Leibniz, né, quanto Newton, eles trabalharam juntos, eles não trabalharam juntos, mas eles trabalharam na mesma época e desenvolvendo meio que a mesma coisa, né? Desenvolveram o cálculo matemático, a álgebra, né? E o Leibniz foi o cara, né? O Leibniz foi o cara que teve um dos maiores QIs do mundo até hoje, né? O quociente de inteligência, o Leibniz foi um cara, né, um dos QIs mais altos de todos os tempos. E o Leibniz, né, ele desenvolveu toda essa parte juntamente, né, em paralelo, né, mas na mesma época que o Isaac Newton, né, do estudo dessas equações. E ele que trouxe essa ideia da palavra função, né, ele que trouxe essa ideia da palavra função, né, do conceito de se utilizar o f de x, né, a função em relação à variável x, essas coisas todas, né, e a gente usa isso até hoje, né. Então esse camarada aqui, o Leibniz, né, um dos maiores QIs do mundo, né, até hoje, né, ele foi um dos caras que que desenvolveu aí toda essa estrutura da matemática, do cálculo, né, do estudo da álgebra, né, ele, o Newton, né, antes do René Descartes. A gente vai falar um pouquinho do René Descartes daqui a pouco, tá bom? Legal? Então vamos em frente. Então, para que estudar as funções, né? A pergunta que a gente faz, né, para que a gente estuda as funções? Então, gente, em nosso dia a dia, né, estamos sempre o quê? Comparando, relacionando números, grandezas e formas, né? Tudo isso, quando a gente compara, quando a gente faz a relação, a comparação desses números, dessas grandezas, dessas formas. A gente está vendo, por exemplo, estudo de gráficos, né? Médias, essas coisas todas, tudo por trás disso tudo tem funções, né? E uma delas é o que a gente chama de função do primeiro grau, né? Então aqui a gente teve um mosaico, por exemplo, um mosaico de piso, né? Ou piso de azulejo, né? A gente vê esse mosaico, por exemplo, uma bomba de gasolina, ou seja, o quanto você coloca de combustível, de gasolina ou de etanol, né? No veículo, aquela quantidade em litros de gasolina que é colocada no veículo é convertida em valores que você vai pagar no final lá no caixa do posto, enfim, né? Então tudo isso a gente fala de funções, legal? Então a gente usa no dia a dia, né, o táxi, por exemplo, a gente vai ver algumas aplicações, o próprio Uber também, a gente, né, é um estudo de funções, né? Então quando você chama, por exemplo, um desses aplicativos, né, de mobilidade, né, de um Uber, né, tem outros, né, na hora que você sabe quanto você vai pagar para você de uma distância até outra, ele está calculando lá o quilômetro rodado, o quanto o motorista vai ganhar, o quanto a empresa vai ganhar, e isso está relacionado também com função. Legal? Então, usa-se função no dia a dia, né, por isso que é importante estudar bastante esse assunto. Então, olha lá. Alguns exemplos, números de questões que eu acertei num teste, que nota que eu vou tirar, então o número de questões eu converto em nota, a velocidade média do automóvel e o tempo de duração de uma viagem, né? Número de pães que eu vou comprar e o preço que eu vou pagar, etc, etc. Ou seja, tem inúmeras aplicações no dia a dia, inúmeras, na hora de você confeccionar a embalagem, na hora de você fazer o estudo de um gráfico, de você trabalhar com crescimento de produção de uma empresa, né? Se ela tá em prejuízo, se ela está lucrando, enfim, usa-se para tudo, gente, né? Vamos em frente. Vou começar a usar, né, o exemplo da padaria, né?
Então, vou usar o exemplo do pãozinho aí para a gente poder começar a estudar a função. Então, na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, nessa padaria da Ana, né, a Ana tem uma padaria, né? Então, ela tem uma tabelinha para facilitar aí o trabalho do caixa. Então, essa tabelinha tem número de pães e preço que a pessoa paga pelo número de pães, né? Então, por exemplo, vamos supor que o pãozinho custa 60 centavos, né? Então, qual vai ser o preço a pagar? Bem simples isso, né, gente? A gente sabe, é bem fácil. Ah, professor, isso é bem simples, né? Eu vou pegar o número de pães e multiplicar por 60 centavos, né? Aí eu tenho o preço final. É justamente isso é uma função linear, tá? Então, por exemplo, um pãozinho eu pago 60 centavos, 2 pãezinhos, R$1,20, 3 pãezinhos, R$1,80, 4, R$2,40 e assim por diante. Ou seja, né, o número de pães é a minha variável x e o preço que eu vou pagar ao final é a minha variável y. Ou seja, a minha variável preço, y, ela varia de acordo com a quantidade de pães. E o valor fixo é o valor de cada pãozinho, que é 60 centavos. Beleza? Não sei se está 60 centavos um pãozinho, eu peguei um exemplo fictício, aí deve ser um pouquinho mais caro, né? Mas aumentou o dólar, né? Então deve estar mais caro, né? Mas beleza, vamos lá, gente. Um outro exemplo também que a gente pode usar para o estudo de funções, né? Que quantidade de tela é necessária para cercar um terreno quadrado, ou seja, um terreno de uns 4 lados iguais, um terreno quadrado, né? De 5 metros de lado. Então eu tenho um terreno com área de 5 vezes 5, área de 25 metros quadrados. Eu tenho um terreno quadrado que tem 5 metros, né, de cada lado, tá certo? Então, eu vou pegar, quanto eu vou usar de tela? Né, eu vou ter que, né, cercar esse terreno, então eu vou ter que calcular o perímetro desse terreno, certo? O perímetro desse terreno. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu vou estar cercando, né, eu vou estar usando aí, né, no total 20 metros de tela, e a área desse terreno é 5 vezes 5, são 25 metros quadrados, né? Mas para cercar, eu vou ter que 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 4 vezes 5, porque o quadrado tem 4 lados. Legal? Bacana? Bem fácil, né, gente? Então, eu vou usar 20 metros de tela. Então, veja que a minha quantidade de tela depende, né, o terreno é quadrado, então ele tem 4 lados. Depende do quê? Do tamanho, né, do lado do lado desse quadrado. Então, y é igual a 4 vezes x. 4 porque eu tenho quadrado com 4 lados, melhor dizendo, perdão, né, 4 lados. E aí, x, né, o tamanho desse lado, o comprimento desse lado. Então, eu posso ter um quadrado de lado 5, eu posso ter um quadrado de lado 6, eu posso ter um terreno com um quadrado de lado 7 e assim por diante. Legal? Bacana? Bacana. Normalmente o terreno das casas, eles são terrenos retangulares, né? Terrenos de 5 por 25, né? São 125 metros quadrados. Terrenos de 10 metros de frente por 25, 250 metros quadrados, né? São terrenos retangulares. Às vezes, né? Às vezes tá torto o terreno, essa coisa toda, mas normalmente é isso, né? Legal, gente? Então, definição da função de primeiro grau, ou seja, da função afim. Uma função f definida de R em R, né, conjunto dos números reais, ou seja, todos os números, né, chama-se função afim, ou função do primeiro grau, quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a ax mais b. Olha que legal, isso aqui é bonitinho, gente. F de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, este é o conceito de função de primeiro grau, de função afim. F de x é igual a ax mais b. Vamos até escrever isso, vou colocar aqui em vermelhinho, eu posso escrever assim, ó, y, no lugar do f de x, eu posso pôr y, né? É igual a vezes x mais b. E aqui um detalhe, pessoal, o a nunca vai poder ser zero, porque o a é o número que multiplica o x. Se a for igual a zero, 0 vezes x dá zero, então não tenho função em função de x. Certo? Legal? Ficou bonita a letra? Mais ou menos, né, gente? Mas tá bom. Vamos lá. Bom, como a gente vai representar o gráfico de uma função afim ou de uma função de primeiro grau? Então, podemos representar os pares ordenados. Quando eu falo par ordenado, gente, par ordenado, par são dois números, né? X e y, e ele é ordenado porque ele tem uma ordem. O primeiro número é x, é referente a x,
e o segundo número é referente a y. Por isso que é um par ordenado, porque ele tem uma ordem, né? Então podemos representar os pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Então, por exemplo, aqui eu tenho os pares com dois números, né? Olha lá, vamos lá. O par ordenado AB e o par ordenado CD. E eles falam que são iguais. Então, AB, o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD. Isso significa que o número A é igual ao número C e o número B é igual ao número D. Legal? Bacana? E aí, o primeiro número é X. Eu marco no eixo das abscissas. Eixo X, horizontal. Eixo Y, vertical. Eixo X, abscissas. Eixo Y, ordenadas. Só lembrar, né, já comentamos nas aulas anteriores, eixo das abscissas, você não esquece, fala assim, abscissa. Aí você lembra que é o eixo X. Certo? Bacana? Traço uma perpendicular passando pelo ponto A, traço uma perpendicular, cadê minha mãozinha? Melhor para vocês entenderem, ó. Traço uma perpendicular passando pelo ponto A, traço uma perpendicular passando pelo ponto B, o ponto de encontro é o ponto P do par ordenado. O ponto de encontro dessas duas perpendiculares, ou dessas paralelas, por exemplo, traço uma paralela passando por A Y, e traço uma paralela passando por B, uma paralela AX. Traço uma linha vertical passando por A, traço uma linha horizontal passando por B, o ponto de encontro dessas duas linhas, tanto vertical como horizontal, é onde fica o par ordenado, tá certo? Aí, ó, plano cartesiano, né? Por que chama-se plano cartesiano? Por causa desse cara aqui, né? René Descartes, Discours de la Méthodique, né? Ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, né? O René Descartes foi um dos caras que idealizou toda a parte da matemática, da álgebra, né? A matemática até René Descartes era só geometria e aritmética. E a álgebra começou aí, a partir de René Descartes, né? E ele, no seu livro, né, Discurso do Método, né, que ele é célebre, né, ele é o autor daquela célebre frase cogito ergo sum, penso, logo existo, né? Ele trabalha de maneira bastante interessante, né, essa questão das variáveis, né, no plano XY, no plano que ele deu o nome dele, no plano em homenagem, foi dado o plano em homenagem ao nome dele, né, o plano cartesiano, em homenagem a René Descartes. Legal? E, na verdade, na Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, o que o René Descartes ele estudava, ou seja, o alcance, né, da arma que os franceses tinham, que era a catapulta, né? Eles estavam numa trincheira, então eles lançavam aquela pedra, então o alcance, né, o estudo daquela curva, que é uma parábola, né, ele começou a estudar esse alcance, e aí surgiu, né, as funções, o estudo das funções. Legal? Bacana, um pouquinho de história da matemática. Por exemplo, primeira função aí que a gente vai ver, ó, y é igual a x mais 1. Então, quanto vale o A, quanto vale o B? Esses caras têm nomes especiais. O A é o número que multiplica o x. O A é o que a gente chama de coeficiente angular, né? E o B é o número que aparece sozinho, né? É o que a gente chama de coeficiente linear. É o termo independente, é o coeficiente linear. É o ponto onde a reta, porque a função do primeiro grau, a função afim, né? O gráfico dela é uma reta, né? Então, é o ponto onde a reta cruza o eixo y. É o ponto onde a reta cruza o eixo y. Então, eu tenho aqui a função y é igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. Então, olha lá, só para a gente lembrar, o meu A, o A vale 1, que é o número que multiplica o x, né? Quando não tem nenhum número, subentende-se que é o número 1. E o B vale 1 também, né? O B vale 1. Aqui, pessoal, a gente chuta aí pelo menos 3 valores. Normalmente a gente chuta 5, né? E 5 ou 3, mas é legal chutar 5, para você ter um gráfico mais preciso. Então, eu chuto aí 3 valores ou 5 valores para x, substituo em x e calculo em y. Então, por exemplo, eu chutei aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Então, no lugar do x, eu coloco menos 1. Então, ó, menos 1 mais 1 dá 0. Então, quando o meu x for menos 1, meu y dá o quê? Dá 0. Quando o meu x for 0, ó, 0 mais 1 dá 1. Então, meu y vai dar 1. E quando o meu x for 1, 1 mais 1, o meu y vai ser 2. Então, aqui eu tenho pares ordenados. Se você perceber, aqui são pares ordenados, gente. Ó, vou desenhar bonitinho para vocês aqui. Eu tenho o par ordenado menos 1 e 0. Eu tenho o par ordenado 0 e 1. Ó, que bonitinho meu parênteses.
e tenho par ordenado 1 e 2. E aí eu traço esses pares ordenados. Por exemplo, ó, menos 1 e 0. Menos 1 em x e 0 em y. Então, esse ponto aqui. O ponto 0 em x e 1 em y. É esse pontinho aqui. E o ponto 1 em x e 2 em y. 1 em x, olha que bonitinho. 1 em x e 2 em y. Cruzou aqui. Então, eu tenho esses 3 pontinhos aqui, ó. Esse aqui bonitinho. Esse aqui bonitinho. Esse aqui bonitinho. Junto esses 3 pontos nesta reta. Vocês estão vendo aqui, ó, que bonitinho. Bala. Legal? E ela vai variando e você vai pegando pontos em x e em y e assim por diante. Vejam que a reta toca o eixo y no ponto 1, que é igual ao meu b. Né? É igual ao meu b. Legal? Bacana? Isso é bem simples esse gráfico, bem facinho, né, gente? Vamos em frente? Olha lá. Agora eu tenho... uma coisa bacana. Percebam que essa reta, ela tem uma inclinação para a direita. Cadê minha mãozinha? Achar minha mãozinha. Essa reta tem uma inclinação para a direita, tá? Isso se dá, a inclinação para a direita ou para a esquerda, isso vai depender do meu número A, o número que multiplica o x. Se esse A for um número positivo, a inclinação da reta é para a direita, tá? É o que a gente chama de uma função crescente. À medida que eu aumento o x, o meu y aumenta. Se esse A for um número negativo, a inclinação é para a esquerda. É o que eu chamo de função decrescente. À medida que eu aumento o valor de x, eu diminuo o valor de y. Legal? Então, ó, veja. Próxima função tem uma função decrescente. A inclinação é para a esquerda. Porque o A é um número negativo, é menos 2. E não aparece B, então B vale 0. Tanto é que a reta passa na origem, né, do eixo das coordenadas cartesianas. A origem dos eixos das coordenadas cartesianas. Então a reta passa pelo ponto 0, 0. Porque meu B vale 0. Né? E aí você chutando os valores, você traça essa reta. Chuta os valores. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. Né? Então, para cada valor de x, você substitui em x e calcula o seu y. Né? Você pode substituir assim. Quer ver, gente? Ó, vou fazer bonitinho para vocês. Ó. Ó que legal. Você faz assim, ó. Tá? Faz uma tabelinha. Aqui põe x. E aqui põe y. Certo? E aí chuta os valores. Chuta os valores, ó. Menos 2. Menos 2. Menos 1. Menos 1. 0. 1. E 2. Legal? Deixa eu fazer mais... fazer maiorzinho aqui, né, gente? Ó. E aí você substitui esses valores em x e acha em y. Quando meu x for menos 2, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2, perdão, meu y vai ser 4. Opa! Vamos aqui, meu rei. Vamos aqui. Bonitinho, ó lá. Então, vai ser 4. Quando meu x for menos 1, menos 2 vezes menos 1, né, vai dar 2 positivo. Menos vezes menos, mais. Quando meu x for 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando meu x for 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Quando meu x for 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. E assim por diante. Montei aqui, ó, 5 pares ordenados, a gente traça essa reta inclinada para a esquerda. Tudo bem? Vamos lá? Então, exemplo. Em uma certa cidade, os taxistas... É fictício, tá, gente? Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 12,50 pela bandeirada. A bandeirada depende do horário que o taxista está rodando, ou seja, você entrou dentro do táxi, você vai pagar... Você não rodou nada. Você entrou dentro do táxi, você entrou no táxi, você vai pagar R$ 12,50. Tá? Só para você ter uma ideia. Tá? Mais 1,5, né? R$ 1,50, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Por exemplo, tá? Tudo bem? Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Como é que é possível para esse passageiro determinar o valor dessa corrida ou da corrida dele? Ou qualquer que seja a corrida nessa cidade? Então vamos lá. Ah, minha tabelinha saiu torta.
Minha tabelinha saiu torta, mas tudo bem, gente. Perceba, a gente tem aqui, ó, uma função. Y é o valor que eu vou pagar. E X é os quilômetros rodados pelo táxi, a quantidade de quilômetros rodados pelo táxi. Eu pago 1,50 por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro rodado eu pago 1,50. Então, 1,50 vezes X, porque o X é o número de quilômetros rodados. Mais a bandeirada, que é 12,50. Então, essa é a função que determina, né, o valor que vai ser pago numa corrida. Y é meu valor, né, e X é o quê? São os números de quilômetros rodados pelo táxi, tá? Então, se você tiver uma tabelinha aqui, ela cobriu bem aqui, gente, tá? Mas quando eu entro dentro do táxi, eu não rodei nada, então meu X vale 0. Então, se meu X vale 0, olha a mãozinha, 1,5 vezes 0 dá 0, 0 mais 12,50, meu Y vai ser 12,50. Se eu rodei 1 km, no lugar do X eu coloco 1. 1,50 vezes 1, então 1,50. 1,50 mais 12,50, vou pagar o quê? R$14. Se eu rodo 2 km, vou pagar 15,50. Se eu rodo 3 km, vou pagar 17. E assim por diante. Então tem aqui a função de valor pago pela corrida do táxi em função dos quilômetros rodados nesse problema fictício. Bacana? Vamos em frente? E aí, gente, eu tracei esse gráfico aqui para vocês. Puxei lá do Excel, gente. Nem deixei ele tão bonitinho assim. Vamos deixar ele bonitinho aqui, ó. Ó, para vocês verem aqui, ó. Eixo Y. Ó, o eixo Y. Uou, ó, o eixo Y aqui, ó. Tá? Eixo X. Tá certo? E aqui, né, um gráfico, né, do número de quilômetros rodados aqui, que é meu X, e aqui o valor que vai ser pago na corrida. Então esse vai ser meu gráfico, né, ou seja, quando não ando nada eu pago 12,50. Tá? Esse vai ser meu gráfico daquela função do slide anterior. Legal? Fácil, né, moçada? Função crescente, inclinação para a direita, porque o número que multiplica o X, o A, é positivo. Muito bem. Tá? Ó, uma coisa legal, pessoal. Toda função linear, ela é afim, né? É uma função de primeiro grau. Toda função linear é uma função afim. Mas nem toda função afim é linear, né? Ou seja, o gráfico dessa função passa pelo ponto, não passa pelo ponto 0, 0. Tá? Então, quando a reta passa pelo ponto 0, 0, tem uma função chamada função linear. Tá certo? Tá? Então, quando não passa no ponto 0, 0, a função não é linear. Ela é a função afim, mas ela não é linear. Tá certo? Bacaninha? Então, olha lá. Agora vamos tentar pensar um pouquinho. Agora é sua vez de examinar o exemplo abaixo e descobrir se a função é linear ou afim. Tá certo? Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro o volume de combustível fornecido ao tanque do veículo em litros. Tá certo? Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação volume em função do tempo. Então eu tenho o tempo e o volume. E aqui eu dei uma tabelinha. Tempo vai ser X e o meu volume vai ser Y. Então 0 e 3, 5 e 5,5, 10 e 8, 15 e 10,5, 20 e 13, 25 e 15,5. Perceba que isso aqui não tem uma ordem crescente ou então decrescente, está misturado. Então, essa função, ela não vai ser uma função afim aí, né? Tá certo? Não vai ser uma função afim. Vai ser uma outra relação qualquer, mas não vai ser uma função afim. Características importantes da função afim, moçada. Características importantes. O que a gente chama de conjunto domínio, né? Ou seja, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Tá? É da onde partem os números, ou seja, é da onde sai o x. Então, o conjunto domínio, né, de uma função afim é sempre o conjunto dos números reais. O conjunto imagem, ou seja, onde chega a função em y, né, é sempre o conjunto dos números reais. Né? Você tem os números reais propriamente ditos. Né? O azinho é chamado, o número que multiplica o x é chamado de coeficiente angular. Ele determina a inclinação dessa reta. Né? O coeficiente angular determina a inclinação dessa reta. E também se a função é crescente ou decrescente. Se o a for positivo, função crescente. Se o a for negativo, função decrescente.
E o B é o que nós chamamos de coeficiente linear, é onde a reta toca o eixo Y, tá certo? A função é fim, é crescente no conjunto dos números reais quando o meu A for positivo e é decrescente no meu conjunto dos números reais quando o meu A for negativo. E o A nunca pode ser o quê? Igual a zero. Legal? Então, alguns exemplos. f de x igual a 2x mais 4. Então, o número que multiplica o x é o azinho, o coeficiente angular vale 2, o coeficiente linear vale 4. A função é crescente porque o meu A é positivo. Na outra função, f de x igual a menos 3x mais 1. Veja, o número que multiplica o x é menos 3, então o coeficiente angular vale menos 3. O coeficiente linear vale mais 1, tá? E é uma função decrescente porque o meu A é negativo. Beleza? Raiz ou zero da função afim. É quando você pega a função igual a zero. Você acha o valor de x. Então, você pega o y e pega o y igual a zero. E pegou o y igual a zero, você vai achar o zero da função, ou a raiz da função, tá? Então, por exemplo, uma função definida por f de x igual a 2x mais 2x menos 10, né? Então, f de x, ó, vou escrever essa função aqui que cortou aqui o slide, ó, f de x é igual a 2x menos 10. 2x menos 10 é uma função crescente. O A vale 2, o B vale menos 10. Eita, nós, que bonito. Que bonito. Ficou feio, hein, gente? Vou fazer bonito, né? Que coisa feia. Olha lá. Vamos fazer esse trem bonito. Aqui, ó. Menos 10. Opa. Vou escrever aqui. Bonitinho. Então, você vai pegar o f de x, que é y, igual a zero. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma equação do primeiro grau. 2x menos 10. 2x menos 10 igual a zero. Portanto, resolvendo essa equação essa equação do primeiro grau, você vai ter que o x é igual a 5. Ou seja, o zero da minha função. Quando o meu y for zero, o meu x é 5. Tá? O par ordenado seria 5 e 0. Legal? Legal? Então, é os zeros da função ou raiz da função. Tá? O estudo sinal, como eu falei para vocês, a função pode ser crescente, inclinação para a direita, tá? E aí, pessoal, é bem legal assim, ó. Você tem que olhar onde a reta vai cruzar o eixo x. Então, os valores antes de cruzar o eixo x, do número que cruzar o eixo x, são negativos em y. E os valores depois que cruzar o eixo x são positivos em y. Então, a gente sempre faz essa análise aqui, ó. Numa função crescente, o estudo sinal é o seguinte: quando o meu x for maior que 2, ou seja, cadê minha mãozinha? São todos esses números aqui, ó, maiores que 2, nós vamos ter números positivos em y, ou seja, y vai ser positivo, vai ser maior que 0. Quando o meu x for igual a 2, é onde a reta cruza o eixo x, é o zero da função. Onde a reta cruza o eixo x é o zero da função. Então, é meu y igual a 0. Né? Minha raiz é meu zero da função. E para valores menores que 2, ou seja, quando o x for menor que 2, os meus valores em y serão negativos. Isso é o que a gente chama de estudo de sinal da função. Legal? Na função decrescente, com o meu a negativo, né? É o contrário. Os valores menores, né? Como a reta é inclinada para a esquerda, os valores menores que 2 vão ser positivos para y, os valores maiores que 2 vão ser negativos para y, e o zero da função é a mesma coisa. Então, olha lá. Para x maior que 2, valores maiores que 2, cadê a mãozinha? Ó? Para x maior que 2, números maiores que 2, eu vou ter valores negativos em y. Para x igual a 2 é o zero da função. E para x menor que 2, eu vou ter o quê? Números em y positivos. Legal? Então, esse é um panorama das funções do primeiro grau. F de x é igual a x mais b. A é o coeficiente angular, né, que me dá a inclinação da reta, é a tangente do ângulo de inclinação. Né? Esse ângulo de inclinação, a tangente dele é o coeficiente angular, é o azinho. Esse azinho é nada mais nada menos que a tangente do ângulo. O b é onde, né, o coeficiente linear, onde a reta cruza o eixo y. A reta cruza o eixo x no zero da função. E aí a gente consegue saber, através do estudo sinal da função, né, se a função é crescente, decrescente, e estudar o sinal dela. Tá legal? Legal? Bacana? A gente vai ficar por aí.
Um forte abraço e até mais.